Boa noite a todos e todas. Que o Mestre Jesus nos inspire nessa noite, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma, para que a noite seja produtiva, sobretudo para que seja uma noite alegre. Na parábola do semeador, Jesus conta uma pequena história de um semeador, e esse semeador ele joga as suas sementes pelo caminho, e as sementes então caem em 4 tipos de solos diferentes. Não era comum Jesus explicar muito bem as suas parábolas, tanto que a gente tem uma certa dificuldade em entender as parábolas, a gente está sempre meio que confuso. Mas nessa parábola em especial, Jesus detalha, vai profundamente em cada aspecto e vai detalhando. Por que será, O que vocês acham? Ela deve ser bastante importante. Então nela, esse nosso querido mestre, ele ensina sobre o semeador, sobre aquele que semeia, ele ensina sobre a semente e ele ensina sobre os diversos tipos de solo. E no final ele ainda deixa como que um avisozinho, um pequeno alerta. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus ensinou que a semente pura, que a semente que é verdadeira e imutável, é a palavra de Deus. Essa semente que o semeador passa e deixa cair no solo é a semente da verdade, vamos dizer assim. Jesus ensinou também que os solos, foram 4 tipos de solo que as sementes caíram, e ele ensina, ele fazendo uma comparação, ele ensina sobre os solos comparando com o nosso coração. Então, o solo da beira da estrada, aquele solo da beira da estrada, como é que é? Duro, seco, chega a ser rachado, Esse solo duro e seco é como o coração do homem duro e seco. Aquele homem de coração que a gente fala, coração empedernido, que palavra estranha, Mas é isso aí. Então, nesse solo, a semente não penetrou. Vieram as pessoas, pisaram, vieram animais, comeram. No coração do homem duro, seco, também as sementes, que são as palavras de Deus, caem e não penetram. Ficam na superfície e se perdem. Comidas, pisadas, desperdiçadas. Como no solo, que é pedregoso, como no coração pedregoso, a semente brota. Mas como é pedra, é muito dura ainda, apesar da superfície já estar mais macia, mas o profundo é pedra, a semente brota ali, mas ela não tem como descer a raiz, não dá profundidade, essa planta fica muito fraquinha e logo murcha. Vem o sol e murcha. No coração do homem, que ainda tem esse coração pedregoso, também acontece a mesma coisa. No solo, cheio de ervas daninhas e espinhos, diz Jesus, o fruto cresce. Mas, quando cai no coração, cheio de ervas daninhas, o fruto cresce? Cresce. Mas, tal qual os espinhos e as ervas abafam a semente, logo aquela planta que nasceu se sente abafada e morre, também no coração, muito cheio de ervas, muito cheio de espinhos, quer dizer, ele está com muita preocupação, está com muita distração, e essa distração faz a palavra de Deus
desaparecer. Ela brota, ela vinga, cresce um pouquinho mais do que a anterior, mas mesmo assim, os prazeres do mundo fazem com que esse fruto acabe se perdendo, né? Jesus termina por explicar que a semente que caiu na boa terra, ela é comparada àqueles que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Agora, eu fiquei pensando, né? Nós temos a terra aqui, nós temos a semente ali. Precisa de um elemento de ligação entre a terra e a semente. Quem é? O semeador, né? E esse Jesus também falou. Somos, será, semeadores? O que vocês acham? Somos semeadores? Somos? Que tipo de semeadores temos sido? O semeador é um ser abençoado, que traz a palavra de Deus para o mundo e espalha a palavra de Deus, sem perguntar para quem e sem cobrar nada. Né? Aqui ainda falou isso, né? Da cobrança. O semeador, ele é um obreiro de Deus. Ele é um cooperador escolhido pelo Cristo para vir semear. O semeador é luz na terra. Temos sido realmente semeadores? É a pergunta. Eu sou meio ruinzinha, sabe? Quem foi meu aluno aqui, minha aluna, sabe que eu gosto de dar umas espetadelas, né? Então, a gente precisa estar se questionando, será que temos sido bons semeadores? Talvez a gente até não cobre em dinheiro o que a gente faz, mas a gente cobre em pedidos e em exigências a Deus, né? Enfim. Bom, mas vamos para a parte boa, né? Vamos deixar essa coisa ruim para refletir depois. Nós estamos em outubro. E nesse mês de outubro nós temos 3 semeadores especiais que estão ligados a esse mês. E eu gosto muito de falar deles, né? O primeiro deles, no dia 3 de outubro, desencarnou São Francisco de Assis, né? Conhecido como Santo da Humildade. Ele abandonou tudo para servir a Deus. Esse é um verdadeiro semeador. Esse, algum dia, quando eu for grande, eu quero ser parecida com ele, né? Ele também é considerado o santo da alegria. Porque muita gente pensa que para ser um semeador, para ser um servo de Deus, a gente tem que ser chato, tem que ser carrancudo, né? Não pode usar decote nem roupa curta, né? Tem que ser feio. Nada disso, gente. A gente é um semeador, a gente está ao contrário, a gente tem que estar, né, bem com a gente mesmo. Tem que estar se sentindo perfeito, bonito, integral, né? Tem que se reconhecer, né, como uma criação de Deus e como um colaborador de Deus. Então, né, para com isso. Mas a gente tem muito ainda dessa coisa de que o semeador, o servo, tem que ser triste e feio, né? Francisco era alegre, ele vivia cantando, ele vivia nas florestas, né? na simplicidade, na pobreza. E ele também foi considerado o santo dos pobres porque ele cuidava muito, né? Principalmente dos leprosos, que a gente tem até hoje um pouco de medo de chegar perto, né? Hoje a gente ainda vê isso nos dias de hoje, né? Sabendo que a lepra não é contagiosa, mas a gente ainda tem um pouco de repulsa, né? Mudando aqui um pouquinho para um outro semeador que não faz parte dessa história do mês de outubro, mas conta de Valdo, que Joana de Ângeles falou para ele: você tem que ir no leprosário. E ele dizia: não vou, e fugia, né? Então um dia a Joana chegou para ele e falou assim: ou você vai ao leprosário, ou você vai para o leprosário.
Disse que na outra semana ele já estava lá fazendo visita no leprosário, né? Então, assim, a gente ainda tem muito receio. E naquela época, onde não se sabia como se sabe hoje, que a lepra não era contagiosa, Francisco nunca temeu, cuidou dos leprosos, né? E ele dizia: sou arauto do grande rei Jesus Cristo. Francisco de Assis, ele reconstruía igrejas. Eu gosto muito de contar essa história, já contei aqui. Francisco de Assis teve um sonho, uma intuição de que ele teria que reconstruir igrejas. E ele vivia reconstruindo igrejas, né? Juntava fundos, corria aqui, corria ali. E numa determinada igreja que ele estava construindo, quando estava quase pronta, pegou fogo e destruiu tudo. E ele ficou muito triste, que é outra coisa que a gente pensa. Ah, porque eu sou espírita ou sou um servo de Deus, eu não posso ficar triste, não posso chorar. Pode, você tem esse direito, não pode se revoltar, mas chorar pode, né? Então, Francisco chorou, fechou seus olhos em oração e perguntou ao Pai: por que aconteceu isso? Vejam, ele não perguntou quem foi que fez isso. Meu Deus, me mostra quem botou fogo na minha igreja. Não, não foi assim que ele fez. Ele perguntou: Pai, por que aconteceu isso? Né? Então, poucos dias depois ele recebe a resposta. Ele vai encontrar não lembro bem se foi um papa ou um grande bispo, um grande sacerdote, e esse sacerdote diz para ele: eu vi você num sonho, você vai reconstruir a igreja. E aí então que ele entende, a reconstrução da igreja não era a reconstrução física, mas Francisco se tornaria o grande reconstrutor moral da igreja. João Paulo II decretou Francisco de Assis como padroeiro da ecologia, reconhecendo o seu amor por todas as criaturas. Que Deus possa, né, nos fazer parecidos. Que Deus possa nos ensinar a ser como Francisco de Assis. Bom, falando de um outro ser especial, de um outro semeador especial. No dia 3/10, nasce em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rival. Aquele que, no futuro, né, abandonaria tudo para ser o grande codificador da doutrina espírita. Inclusive, já tem um filme no Netflix. Quem não viu, veja, é muito legal, né? Alguém já assistiu aqui? Já? Legal, né? Aí dá para ver todas as dificuldades, quer dizer, todas, né? Claro que é um filme, vai uma pequena parte, mas ali a gente já viu grandes dificuldades que Kardec, então, passa em função de ter codificado a doutrina. Kardec era um professor, era conhecido e respeitado no meio acadêmico, do qual ele foi praticamente banido, né, expulso, porque quando ele se ligou à questão da doutrina, ele era um homem de cultura, ele era discípulo de Pestalozzi, era um grande educador, um homem de visão de futuro, de cultura e, sobretudo, um homem de caráter. Tanto caráter que ele abandonou o próprio nome, que era um nome reconhecido, ele tinha livros escritos, e ele abandona tudo isso para não interferir na doutrina com seu nome. Então ele passa a usar o pseudônimo de Allan Kardec. O Espiritismo que ele codificou, né, olha o grande feito, essa grande semeadura. O Espiritismo ele vem à Terra para trazer conhecimento e compreensão, né? O Espiritismo ensina tudo para nós, sem alegorias. Vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, pois ele fala sem figuras, sem aquelas figuras que Jesus usava, né? Então ele, tirando as figuras, ele passa a ampliar os ensinamentos de Jesus. Nunca, jamais a doutrina espírita veio
dizer que Jesus falou alguma coisa errada, só veio dar suporte a isso. Tirou então aquelas figuras que Jesus necessitou usar, porque a época que ele veio era necessária, essas figuras eram necessárias. Então é a partir daquele momento o véu se abre, o véu se rasga, né? E a verdade se espalha. A palavra imutável de Deus agora se espalha com um pouco mais de clareza. Então o Espiritismo vem trazer também a consolação. A consolação àqueles deserdados e sofredores da terra, atribuindo à nossa existência, atribuindo às nossas dores, um fim útil e uma causa justa. Então a gente sabe que se a gente está sofrendo, tem uma causa que é justa e um fim que vai ser melhor para nós. Então o conhecimento gera compreensão e a compreensão gera consolação. Vejam o poder da doutrina espírita, né? Trazer conhecimento, compreensão e consolação. Esclarecimento para que a gente possa entender por que estou sofrendo, por que está acontecendo isso comigo, para que eu possa perceber que sementes eu semeei, para que eu possa perceber que semeador eu estou sendo, fui ou estou sendo e serei, porque eu posso inclusive escolher mudar e ser um semeador diferente. Então tudo isso a doutrina espírita abre para nós esses esclarecimentos, essa compreensão que Jesus não pôde trazer para a gente, né? Não pôde falar naquela época. Então Kardec acaba desencarnando em 1869. Mas nesse mesmo ano, precisamente no dia de hoje, dia 2/10, do mesmo ano, né, 1869, a gente recebe um outro presente na Terra. Um outro semeador chega. Esse semeador chega lá, bem longe, lá na Índia, né? Aquele que viria para ser conhecido como a grande alma, Mahatma Gandhi. Gandhi era indiano e à época a Índia era colônia da Inglaterra. Gandhi vai para Londres, onde cursa Direito. E quando ele se forma em Direito, ele vai para a África do Sul. E lá ele acaba ficando 20 anos. Ele trabalha numa empresa que é de estrada de ferros, construía estrada de ferros. Ele e mais um monte de indianos muito pobres, muito sofridos, né? E lá ele começa uma luta contra a discriminação racial, defendendo essa pequena minoria hindu que trabalhava nessa construção. E com isso ele acaba ficando 20 anos na África do Sul. De volta à Índia, em 1915, Gandhi passa a exercer um papel de conscientizador da sociedade, né? E ele começa a perceber aquela dominação que não tem mais porquê. E ele começa a trabalhar vagarosamente, com discursos, com delicadeza, de forma pacífica, a questão da independência, né? Então, todo o trabalho de Gandhi foi baseado na não violência. Então, sem nunca pegar em armas, Gandhi finalmente consegue articular a independência e no ano de 1947 a Índia passa a ficar autônoma, né? Livre do jugo da Inglaterra. Em 1948, infelizmente, Gandhi é assassinado em Nova Delhi. Os seus biógrafos, no entanto, contam que antes de morrer, ele pede que perdoem o seu agressor. E ele desencarna pronunciando o nome de Deus.
Então Gandhi foi esse grande semeador da não violência, da justiça, da igualdade. Ele passou uma vida inteira dedicada aos outros seres humanos. E aí, né, a gente faz um questionamento. O que vocês acham, né, que explica essa ligação desses três semeadores? O que a gente poderia dizer que eles têm em comum? A explicação para essa questão, eu vejo, né, que ela está na própria parábola que Jesus ensinou, na parábola do semeador. Que quando Jesus diz que a semente que cai na terra boa, ela é comparada àquele que, ouvindo a palavra, a conserva no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. A palavra de Deus, ela caiu no coração deles, de forma igual, né? Como caiu em milhares de outros corações, como caiu no nosso coração. A palavra pura de Deus é a mesma. Caiu em tantos corações, caiu no nosso coração. Porém, naqueles três corações, existia uma terra boa, uma terra adubada, uma terra pura, que recebendo a semente, que recebendo a palavra de Deus, a manteve no coração bom e honesto. O coração honesto não se curva à injustiça e à desigualdade. Muitas vezes nós nos calamos e somos cúmplices dos males sociais. Só ficamos na reclamação, mas nos calamos no que realmente não deveríamos nos calar. Quando somos chamados para o serviço, a servir, a consolar, a ajudar os menos favorecidos, a gente tem sempre uma desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho saúde, eu não tenho idade, eu não tenho dinheiro, eu tenho tanto medo. Será que Francisco de Assis, Kardec e Gandhi não tiveram problemas? Não tinham medo? A eles não faltou dinheiro? Não faltou saúde? E qual a diferença? A gente volta a frisar. Perseverança aliada ao coração bom e honesto. Como andam os nossos corações? Perdemos tanto tempo reclamando. É a situação do país. É a situação do mundo. E a nossa vida. E a gente perde tanto tempo com isso. E aí a gente se distrai. Aí a semente cai no coração que está distraído com tanta coisa. E a semente se perde. Além do mais, né? Quem de nós não foi desonestozinho assim alguma vez? Sequer uma vez. Tanto que Jesus usou esse argumento. Lembra quando com a mulher adúltera? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Quem de nós pode se dizer sem pecado? Quem de nós pode se dizer totalmente honesto? Se semeássemos o bem, estaríamos plantando bem e garantindo a colheita, em vez de reclamar. Se adubássemos o solo do nosso próprio coração, estaríamos garantindo nossa evolução espiritual. Quando o coração é realmente puro, ele é um coração simples e humilde. Jamais permite que o ego fale mais alto. Jamais permite, como hoje o pessoal gosta de dizer, jamais permite mimimi. É simples, é humilde, pronto. Ponto final. Quando o coração é realmente puro,
ele obedece à vontade de Deus. Ele conhece a resignação, a compreensão, a paciência e, sobretudo, a gratidão. Por pior que seja a colheita, é a minha colheita. Obrigado, Senhor, por eu poder estar colhendo isso hoje. E olha, geralmente a gente ainda colhe mais do que merece. Quando o coração é realmente puro, ele é o centro da vida espiritual, pois é ele que emana o amor. Então, que possamos refletir, né? Que possamos pensar nesses 3 semeadores, que possamos nos determinar a ser semeadores, que possamos nos determinar a cuidar melhor de nós, do nosso coração, adubar o nosso coração com mais vontade, com mais determinação, com mais garra, né? Que o amado Mestre, o semeador dos semeadores, aquele que adubou tantos corações de luz, continue pacientemente também a adubar o nosso, né? E, se possível, nos dê permissão e forças para que a gente seja semeador na sua seara de amor. Muita gratidão a vocês.